Dom Casmurro Simplificado, capítulo 2. O nome deste capítulo é Do Livro, ou seja, em relação ao livro, sobre o livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão, ou seja, os motivos que me põem a caneta na mão, os motivos que me fazem começar a escrever. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me envergonha dizer aqui. Mas vá lá. Um dia, há muitos anos, pensei em reproduzir no Engenho Novo, que era um bairro no Rio de Janeiro bem afastado da cidade, zona rural, não é mais hoje em dia. Então eu pensei em reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na rua de Mata-Cavalos, que era uma casa ali na cidade do Rio de Janeiro propriamente dita. Então eu pensei em construir, copiar essa casa. Quando eu era menino, lá de Mata-Cavalos, eu pensei em copiar no Engenho Novo, dando-lhe o mesmo aspecto e organização daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio com pavimento superior. Ou seja, é o mesmo sobrado. Então, é um prédio com pavimentos, né? É o mesmo sobrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, os mesmos quartos e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores pequenas e grandes pássaros que tomam essas flores nos bicos de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações do ano: verão, inverno, primavera, outono. E ao centro das paredes, os retratos em molduras ovais ou os retratos em baixo relevo, nesse caso é retrato em moldura oval, de César, Júlio César, né, um grande imperador romano, de Augusto, esse sim, o maior imperador romano, de Nero, um outro imperador romano, mas seguramente não tão bom quanto Augusto, e Massinissa, que foi um aliado dos romanos, com os nomes por baixo. Então tinha a figura de cada um deles e como se fosse uma legenda. Não consigo entender a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha da década anterior. Naturalmente era gosto do tempo colocar sabor clássico, ou seja, dos romanos e dos gregos, e figuras antigas em pinturas mais modernas, em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. O restante da casa também ficou bem parecida, da casa original da Rua de Mata-Cavalos. Tem o Chacarinha, tem uma área verde, flores, legumes, uma casuarina, um tipo de árvore, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como antigamente, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é quieta e tranquila, com a exterior, que é ruidosa. O meu propósito evidente era unir as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a expressão do rosto, o ar do rosto, é diferente. Se só me faltassem os outros, vá lá, até que ia. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde.
mas falto eu mesmo, e esta falta é tudo. O que aqui está, mal comparado, ou seja, o que eu sou, o que me falta, mal comparado, é semelhante à pintura, que se põe na barba e nos cabelos e que apenas conserva a aparência externa. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Ou seja, a sua barba pode estar com tinta, o seu cabelo pode estar com tinta, mas o que você tem dentro de você não tem como você colocar tinta, não aguenta tinta. Quando abrem você na autópsia, está lá o teu pulmão velho e não tem como pintar. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos cemitérios, ou seja, todos eles morreram, foram estudar a consistência das pedras dos cemitérios, só que por dentro da terra. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas acreditam na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela, na mocidade, aos outros, fariam os outros crerem que elas não são velhas. Né? Mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Talvez porque elas sejam tão velhas que elas usam vocabulário de outro tempo. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. Há certos há certos respeitos, aquela vida antiga parece-me que perdeu muitos encantos que lhe achei. Mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez sofrida. E de memória conservo alguma recordação doce e encantadora. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em cuidar da horta e do jardim e ler. Como bem não durmo mal. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por esgotar-me também. Quis variar. Pensei em escrever um livro de jurisprudência, um livro sobre leis, filosofia e política. Todas essas ideias vieram a mim, mas não me vieram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos secas que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos. O padre Luiz Gonçalves dos Santos escreveu um livro chamado Memória para Servir a História do Reino do Brasil. Deixa eu ler uma notinha que eu tenho aqui, né? Esse livro era um detalhado relato da vida pública do Rio de Janeiro, como a política, a vida eclesiástica e assuntos militares e econômicos, além das solenidades, cerimônias, festas e costumes com um tom exageradamente bajulador aos governos e à família real. Então, além desse tom bajulador, pense que pode ser bem maçante, porque ele vai descrever todas as cerimônias, todas as posições eclesiásticas, tudo da vida. Então, o Brás Cubas pensou em fazer uma história, só que menos maçante, menos chata. Era obra que dava muito trabalho e exigia documentos e datas como preparação. Tudo chato e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes de Nero, do Augusto, que os bustos pintados nas paredes começaram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não conseguiram reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem passar de leve, ligeiras, como aconteceu ao poeta.
Não o do trem, mas o do Fausto. E esta é uma passagem logo na introdução do livro Fausto de Goethe. Aí vindes outra vez inquietas sombras? As sombras do passado que vêm atormentar o poeta. Neste caso, as sombras do passado que vêm visitar o poeta. Isso é bom. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incentiva a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou colocar no papel as lembranças que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e praticarei para alguma obra de maior valor, de maior fôlego, de maior extensão. Vamos, comecemos a evocação por uma importante tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muito melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo.